Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Beleza? Beleza. Quem lembra da último meeting aí que a gente fez? Faz tempinho já, hein? Já faz um tempinho, acho que umas 2 ou 3 semanas já, né? 2 semanas, É, acho. teve bastante tempo aí pra vocês observar bastante coisa, né? Sim. Legal. E o que eu tinha pedido? Para olhar os hooks fêmeas, né? Uhum. O que é qual que era a diferença dele pro Marubozu? É que ele tem um pedacinho de pavio em cima e um pedacinho embaixo. Esse é o bombom. Pedacinho em cima, pedacinho Bombom. embaixo é o bombom. Qual que é o outro? Só o embaixo, então. Só embaixo ou só em cima, certo? Ou só em cima, certo? Depende do movimento. É. E quem que fez esse estudo aí? Eu só recebi um. Uma pessoa só me mandou isso. Ué, eu não fiz. Eu só observei os movimentos, mas eu não anotei. Tá, Oi, observar Léo. e não anotar é a mesma coisa que nada, né? Uma coisa que não fazer, né? Como que você vai estudar os dados? Como que você vai É. analisar o resultado da operação se você não anotou? No chute? Ou Oi, Léo, achar que... Fala, Diego. eu vou separar então, porque eu coloquei tudo numa planilha só. Não, Aí eu pode vou me mandar, separar eu e te mando. separo. Eu boto um filtro e separo, não tem problema. Mas quem fez Beleza, tudo então. aí, fez muito bem feito e me mandou é a Andresa. A Andresa tá de parabéns aí. Mas eu tenho anotado. Boa, depois você me manda também então. Beleza. Então, agora eu quero ouvir. Quem anotou aí, quais foram as conclusões que chegaram? E aí, galera, vocês anotaram, mas não chegaram a conclusão nenhuma? Bom, eu cheguei à conclusão de que tem muitas vezes o Marubuzu, dessa maneira, prende em algum filtro, então eu acho mais seguro quando não tem nenhum. Uhum. Quando é o primeiro volume que passa a média e também quando é tendência. Boa. Então, ó, vamos anotar aqui tudo que a Andresa falou. Ponto 1. Tem que ser o quê? Repete aí, Andresa. O primeiro caminho livre, na verdade. Bom, caminho livre. Ok. O primeiro volume de rompimento, né, que passa da média. Primeira barra a romper o volume. Isso. Romper. Vol. Ok. E o E terceiro? a tendência. Ok. A favor da tendência. Oi, Léo. Pode falar? Cara, eu percebi que tem que estar a favor da tendência. O bom, quando é o primeiro do movimento, tanto de baixa quanto de alta, rompendo a média no saldo de agressão, No volume. ele, no volume, isso, ele acaba sempre pagando, independente se ele é rompimento ou não, o bom, tá? Tá. Se ele é rompimento ou correção, ou se ele não é rompimento, mas a favor do movimento. A favor do movimento, independente se é Mas tem que ser rompimento rompimento, ou não? correção. Sempre que ocorre o bombom Hum. em direção ao movimento, Se é direção ao tendo... movimento, então não é correção. É só rompimento. Não entendi, desculpa. Não, eu te perguntei se ele era correção ou rompimento. Aí você falou Não, que era a favor do. E assim, tem que ser a favor do movimento, é isso? a favor do movimento, isso. Então só vale para rompimento, não vale para correção, porque correção é contra o movimento. Ah, tá. Então, sempre a favor do É, movimento. vamos entender É, é assim. que, Movimento é o, para baixo. na minha cabeça, o que eu pensei? O Hulk, a gente sempre trabalha o rompimento. Aham. Na minha cabeça, eu coloquei aqui, sempre quando eu observava ele, anotava, o bombom, às vezes não é um rompimento, ele só está na tendência. Uhum. Com agressão, ele paga. Entendi. E é engraçado que geralmente está dando um bombom e na sequência
da mulher do Hulk. Olha aqui, ó. Isso aconteceu hoje, né? Uhum, várias vezes tá Aqui, ó. acontecendo isso. Foi esse caso aqui. Foi o primeiro a romper e a gente teve. Mas ele foi o primeiro do volume a romper a média, mas ele não rompeu os fundos, né? Porque a gente tinha uns fundos Isso. aqui, ó. Ele fechou acima. E geralmente está sendo um ótimo pagador, até mesmo Então vamos anotar aqui, mais ó. do que a Observações. mulher do Hulk. E Uhum. a mulher do Hulk, todos que eu tenho observado que deu gain, é exatamente o que a Andressa falou. Primeiro do movimento, a romper e sem filtro na frente. Ok. Bom, mas nesse caso aqui a gente tinha o filtro da mínima, né? Tinha marcado a mínima do dia antes. Que era a mínima do dia, né? Tá vendo a tela aí? Isso. Eu tô dizendo o Hulk fêmea lá. Eu acho que ele respeita mais os filtros. Esse aqui então. É isso? Isso. Legal. O que tem só um paviozinho. É um candle de força com pavio. Bacana. Legal, galera. E aí, mais alguma coisa que vocês concluíram? Assim, eu acho também que quando tem o filtro, muitas vezes ele dá o gain. Só que aí, por exemplo, ele não vai pagar o tamanho dele. Entendi. Pega Vai parcial pagar só. parcial. Entendi. É. Mas isso você acha ou isso você analisou dos dados? Não, eu analisei. Então, beleza. É isso aí. Muito bom. O que mais? Que conclusões mais vocês obtiveram aí? Mais nada? Então vamos deixar essas duas anotadinhas aqui. E a gente vai começar a olhar alguns casos do mercado. E vamos ver se elas se encaixam nesses casos, legal? Certo? Certo. Então vamos lá. Ó. Começando aqui pelo. Começando o dia de hoje, né? Vou pegar do começo do dia. Vamos lá. O que a gente teve aqui? Aqui foi a abertura, né? O mercadinho ficou totalmente lateral aqui na abertura. Teve isso aqui que foi um candle de força. Só que foi bem brigando no ajuste, né? Ele rompeu aqui, só que o anterior também já estava acima da média. E aqui não é um horário muito bacana pra gente operar, né? Porque isso aqui pode ser tudo vestígio do leilão de abertura, né? Né? Ok? Aí o Aham. mercado corrigiu. Certo. Até onde o mercado corrigiu? O que o mercado fez aqui? Até a média. Ele fez um retorno à média, não fez? É. Uhum. Fez um retorno à média. Foi lá, segurou na média de 20, voltou a cair. E aí? Deixa eu apagar isso aqui. Nesse movimento de queda, ele meio que ameaçou dar um bombom aqui, só que não era rompimento e não tinha caminho livre, certo? Porque até então a gente tinha a Certo. mínima do dia aqui, ó. Certo? Então a gente só faria alguma coisa abaixo da mínima do dia. Não é verdade? Que É qualquer isso Sim. aí. coisa acima dela não seria rompimento, não é? Sim. Então aí o mercado veio com candles de... Ó, esse candle aqui é interessante. A região que ele tá aqui não é. Mas é aquilo que a gente viu outro dia na aula, semana passada. Que candle é esse aqui? Gift. Gift. Por que ele é um gift? Que ele tá posterior Depois de ao um. candle de força que passou a média. É Exatamente. isso aí. Então, esse é um gift. Esse é um gift. Como que se opera o gift? Meio ponto abaixo da mínima dele. Uhum. E o stop Um tique acima. meio ponto acima. É isso aí. Então a máxima foi no 84, a mínima foi no 81,50. Seria um stop aí de 3,5 pontos. Do 81 até o 84,5. Mas com um corpo É isso bem aí. pequeno. Mas ele veio e acabou pagando aqui depois, nesse candle. E voltou tudo pra cima. Provavelmente esse pavio aqui, ó. Observa que interessante. Hum. Até aqui, olha uma coisa comigo. Eu não acompanhei o mercado, tá? Não sei exatamente o que aconteceu no dia de hoje. Mas olha aqui, ó. As forças, tudo jogando pra baixo o preço, não tava? Mostrando bastante Sim. volume para venda, Uhum. tá? Sim. E esse gift, ele fechou positivo, mas olha aqui, ó, deu equilíbrio na barra de volume financeiro. Então, se a Uhum. galera tá voltando para baixo, como é que acontece isso aqui?
Do nada? É a realização Realização de quem? dos vendedores. Exatamente. Exatamente. A galera que vendeu aqui, pode ser a galera que vendeu no retorno à média, pode ser a galera que vendeu pelo bombom, pode ser a galera que vendeu pelo gift. Não importa qual o motivo. O que dava pra ver é que tinha muita gente vendendo em toda essa região, né? Por quê? Porque o preço vinha vindo pra baixo com candles de força pra baixo. Dá uma olhada nos candles de venda e olha os candles de compra. Os candles falam as coisas pra gente, né? Lembra que a gente já explicou isso? Interpretar É, o que eles estão dizendo. Então, ó, muito pavio ali. os candles de força estavam demonstrando força para venda. E aí vem e me faz isso. Isso aqui é um quê? Que candle é esse? Puta, um puleiro isso aí, Leão. Não sei nem o nome, cara, esse negócio. Se eu não me engano, é Long Leg Doji, tá? Mas normalmente esse é um candle bem parecido com um enforcado ou um martelo em fundo. Que é um martelo em fundo, que ele mostra o quê? Uma reversão do movimento para ir para cima, certo? Só que Certo. se isso aqui fosse verdadeiro e esse candle também se confirmasse, o que ia acontecer com o preço aqui? Eu subi. Ia subir. Ah, Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o preço continuou aqui lateral e caindo. Por quê? Porque isso foi a realização, esse movimento de alta com esse volume de compra, foi a realização dos vendidos. Os vendidos têm que fechar a posição, não tem? Para eles fechar a posição, se ele está vendido, ele tem que fazer o quê? Compra. Comprar. Então por isso aqui entrou todo esse volume, beleza? E aí o preço foi lá embaixo e voltou. Aonde o preço voltou? na média. Na média. Observa, o primeiro candle que ele tocou a média foi esse aqui, não foi? Aham. Olha acontecendo no volume. Não entrou É. venda? Uhum. Por quê? Um monte de gente opera retorno à média. E o que ele fez aqui, ó? Ele não estava Um bandeirinha canal. para cima? Fez É, o canelzinho, isso. uma bandeirinha. Se a gente aumentar o time frame, vai ver que isso aqui pode ter sido um máximo, um time frame maior. É. E se a gente colocar... Vocês lembram da aula de ontem, né? Deixa eu pegar o Fibo. Vamos lá. Bota o Fibo daqui de baixo até aqui em cima. Observe até onde ele veio, ó. Até aqui, ó. 38.2. Tá vendo? Não É. rompeu e não comprometeu o movimento de alta. E aí ele voltou a cair. E aí se ele voltou a cair, o que a gente tem para baixo? Que ferramenta a gente pode usar para traçar o alvo de baixo? Projeção. Projeção. Vamos deixar a projeção aí. Espera aí que agora eu movo a tela, sai todos os alinhamentos. Vamos lá. Não, tranquilo. É. Vou pra cá. Oi, Ah, Leão. eu apaguei a parada que tinha escrito. Oi, tô falando. Cara, do jeito que você traçou aí, às vezes fica bem claro como colocar a projeção. Tá? Mas Você já vamos assistiu a supor, aula que tá no YouTube? de Fibonacci já. Tá. E às vezes, puta, você confunde que fundo você às vezes usar para Mais traçar. baixo. Sempre o mais baixo. Sempre o fundo Tá, mais mas baixo e o topo mais alto. então, mas eu sempre pego a primeira pernada do movimento. Deixa eu te mostrar uma coisa. Não, eu tenho o detector. Calma, Eu deixa eu uso. mostrar. Ai, não é aqui. Marcou o topo aqui, não marcou? Aham. Esse fundo tá mais baixo que esse. Então pra mim aqui já é um fundo mais baixo. Aí eu vou observar o topo que ele vai fazer e quando perder o fundo. Perdeu o fundo aqui, não perdeu? Uhum. Então o que eu vou pegar? Pra mim isso aqui é o topo, esse é o fundo. E o topo antes deles. Geralmente é o fundo que precede a volta no movimento, não é, Leão? É. Aqui, ó, a gente tem três candles, os três estão no mesmo preço. Tanto faz pegar o Ah, primeiro, pegar o último. Ó. Se eu pego pra cá, ou se eu pego pra tá cá, na média. não importa. O nível de FIBO vai ser o mesmo. Ah, entendi. Tá?
Aqui agora é Perfeito. só você observar a altura deles, tá? Deixa eu baixar isso aqui. Às vezes é aí que confunde, entendeu? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo o ponto mais alto? Os três aqui Uhum. estão no mesmo nível? Sim, Estão no mesmo nível. Se eles não tivessem, qual que você ia pegar? o mais baixo. Exato, é isso aí. Show. Beleza? Beleza, valeu. Vamos lá, vamos continuar então. Aí o que aconteceu hoje aqui, ó, depois que teve aquela situação? O que é da esqui? É um bombonzinho ali, vai. É um candle de força, né? Porque o pavio de baixo é maior que o de cima, né? É, deixa eu arrumar a tela de novo aqui como tava. É isso aí. E aqui, esse candle entra naquele estudo que você avisou, que o Diego fez, ó. Bombom. Foi o primeiro a romper no movimento? Foi. Foi. Daí onde faria a entrada? No fechamento dele. Vamos lá. Fechamento dele. 7,9. 7,9. Máxima, 82,5. Aonde fica o stop? 8,3. 8,3. Então a gente teria um stop de 4 pontos, certo? Para um alvo de? Cadê o tamanho do corpo? Abertura é 8,2. E o fechamento 7,9, qual a diferença? 3. 3. Risco retorno legal? Bem legal. Bem legal. Então, bem legal. Então, se a gente ia vendendo 7,9, onde era o alvo? 7,6. 7,6. Que foi um pouquinho para baixo aqui. Aí, depois do FIBO ali, ó. Isso aí. Aqui, ó, no fechamento No desse candle final aqui, desse pegou no alvo. bombom, desse candle. Né? Aqui pegou o alvo. Deixa eu ver se ele teria pegado 2 antes. Foi 7,9, não. Teria ido direto aqui, 2, 3. Não teria violinado. Hélio, Ok? pergunta. Vou falar. Perguntinha aqui. Perdi aquela venda lá, essa que você tá falando agora. Beleza? Perdi. Puta, vacilei, perdi. Beleza. Poderia ter vendido nesse? Vamos estudar ele. Um passo de cada vez. Ah, Certo? E aqui o que a gente poderia ter usado aqui também? A gente já viu ontem até um FIBO. Ah, que aqui tava fazendo bandeirão, não tava? aham. Qual foi o candle que rompeu a bandeira? Esse daí, o bombom aí, ó. Bom. E o volume aqui, Ah, confirmou? confirmou. Então o que a gente tinha aqui? Bombom e rompimento de bandeira, 2 setups juntos. É, Quando sim. isso acontece, o que isso aí quer dizer pra gente? Que é uma operação mais legal, né? É isso aí, né? Uma operação mais É, confiável. Tem mais é, pessoas que operam setups diferentes fazendo a mesma coisa. Então o que a é. gente poderia fazer? Carregar mais, né? Carregar mais a operação. É, Beleza? Aqui, uhum. ficou claro essa aqui? Dúvidas dessa região? Daqui? O que aconteceu? Não, sem dúvida. Não, isso aí é bem legal, cara. Então vamos continuando. Eu vou deixar o FIBO ali por enquanto. Agora a gente vai avaliar aquele aqui. Vamos lá. Qual foi o próximo aí que deu uma operação? Esse aqui, certo? Certo. Vamos avaliar ele? Foi aquele, não é um gift, né? Aquele anterior, aquele branco ali, né? Também. Poderia ser um gift, sim. Só Poderia ser? poderia ser. Aí a entrada teria sido aonde? Meio ponto Eu não abaixo da gosto mínima muito dele. dele porque o pavio embaixo tá maior que o de cima, tá vendo? Isso aí, Ó, eu isso aí. gosto tipo esse Esse é o aqui, ó. ponto. Olha esse aqui, tá Esse é um vendo? gift legal. Isso. Isso, Vamos exato. dizer assim, ó. Esse é o puro creme do milho verde. Esse é o normal, Isso. tá bom? Ok, Como vocês perfeito. estão começando a operar, vamos procurar pegar puro creme do milho verde. Senão ele já teria Exato. antecipado a venda aqui, ó. É. Nesse candle aqui já teria pego a venda, Uhum, tá bom? perfeito. E o stop ia ficar um tique acima aqui. Mas aqui E também, ó, vamos diminuiu o stop. analisar, vamos por partes, pegar o gift. Teria Uhum, dado a venda aqui, sim. vamos avaliar ele, ó. O stop ia ficar, a máxima foi 79,5, o stop fica onde? No 80. 80. Mínima 77,5, a venda fica no 77. 77. Beleza. Qual o tamanho? 3 pontos. Desculpa. A máxima é 796, a mínima 776, 2 pontos. 2 pontos. Então o gain fica no No 75. 75 e
Ah, se eu vou ver. Ah, 7,5,5, né? 7,5,5. Meio. Uhum. É. Então ficaria aqui o gain, ó. Ô, Léo, se eu não me engano, eu acho que eu entrei nessa operação aí. Do gift? Esse gift? Mas eu não entrei pelo gift, eu entrei pelo Kendo de força, cara. Tá, você entrou aqui então. Você entrou antes. Aham. Ou você Não, entrou não, eu depois? entrei depois, cara. Ah, depois. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu entrei no que tá circulado. Não, beleza. Hum. A gente vai chegar lá. Então aqui mais uma operação a gente tinha visto do gift aqui. Qual seria o saldo? Ah, então ganha também. Eu vou Ô, fazer Leão. aqui, ó. Pera, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Antiguinho. Seriam 2 gains até agora, certo? É. Só uma dúvida, cara. Ah, Eu notei hoje aqui, né, vendo a galera operar, né, falando de Kendo, que às vezes acontece do preço do Renko tá um pouquinho diferente do cheio aqui, né? isso é normal. No caso ali, eu teria que avaliar, por exemplo, se eu vendi aí no 77, tá? Uhum. Aí eu olhei no Renko lá, onde o box pode fechar, eu teria que ajustar o stop, de acordo com isso. Não. Gui, não Para evitar mistura uma as coisas, violinada. cara. Não mistura as coisas. Não, É, mas acontece, cara. Até hoje, ao vivo, a gente falou sobre isso e aconteceu. não, tudo bem. Vai ser raros os casos, tá? Que vai acontecer quando você vai estar posicionado, isso vai acontecer de violinar. Por Se exemplo, acontecer, aí ele raspou no stop, mas às vezes você olha no Renko, ele pegou o stop lá, entendi. e você tomaria o stop lá, entendeu? Uhum. Bom, Não isso, sei, talvez fazer o ajuste. mas aí você sai do gerenciamento de risco. Porque eu quero dizer o seguinte, você vai entrar pelo renko, você vai olhar o renko. Você vai entrar pelo Mas time o cross frame, order acaba aparecendo lá, né, Leão? aparece lá, porque você está operando o mesmo ativo, pô. Então, cara, mas aí você Então, vê onde o box pode fechar, ele pode pegar um mano, não stop, cara. confunde as coisas. Não confunde. Renko é Tá bom, renko, mano. time frame é time frame, Tá bom, entendeu? beleza. A gente o que usa os conceitos que eu passei pro renko é para usar dentro do renko. Porque se você começa a mudar lá, você vai começar a mexer em alvo, você vai começar a mexer em outras coisas também. Isso vai acabar com o seu gerenciamento de risco. Sim, mas às vezes por causa de meio ponto de um box que vai fechar, você toma um stop. Mas tudo Se bem. ele vai fechar no renko, se você pôr um ponto para trás, quantas vezes você vai Não, aumentar o meio seu ponto. stop? Então, tudo bem, você vai pôr mais meio ponto para trás. É. Quantas vezes você vai acontecer de aumentar o seu stop em meio ponto? Porque quantas vezes ele te violina e quantas vezes ele realmente reverte? O que você acha que acontece mais? Não, eu tô falando porque é uma operação nova, que hoje eu tava acompanhando no treino e eu vi que violina, cara. Você acha que aí raspou só no stop, mas você vai ver no Renko lá, ele pegou no stop. Mas tudo bem, segue o jogo. Não, aqui tá no Eu mini. tô falando. Se Não, pegou no tudo renko, bem, pega aqui, tudo bem. Não, tá? beleza, Teria segue que ser aí. igual. Porque o mini acompanha o renko, tá bom? Uhum, beleza. Mas é assim, não mistura os setups. Às vezes, aí tem gente que tá vendo já misturando o Hulk com o Cyborg. Entendeu? Por quê? Hulk é na tendência. Alguma vez eu falei que Cyborg tinha que ser na tendência? Não, só tem que ter Entendeu? caminho livre. É isso aí. E aí as pessoas já estão misturando as coisas. Por achar que é parecido, parecido não é igual. Uhum. Beleza? Uhum. Mas assim, deixa assim, vai fazendo. Violino vai ter, cara. Você não viu a operação de ontem? Que era do Cyborg? Violinou por um tique? Mas violinou em É, todos eles. Tanto no Shea quanto no Mini. verdade, não, lá sim. Entendeu? Ô, Leão, mesmo se tiver um caminhão de ordem, um tique acima do seu stop, Você vai saber se aquela ordem é fake ou verdadeira? na hora que bater, né? Então, mas às vezes quando chega antes, fica um ou dois tiques antes, se é fake, o que acontece com o book? É, o book some. Some atrás e acontece o que com o preço? Sobe. Aí, Por sobe. quê? Eu já contei aquela história do cara com a mala com US$ 1 milhão. Isso, é o, o robô de violino. Entendeu? E aí, se você botou para trás, o que aconteceu com o seu stop? Você vai tomar. Meio ponto para trás vai tomar. Porque observe uma coisa, Diego, que vocês vão. Começa a olhar o book, você vai ver o seguinte. Quando tem um lote muito grande em alguma região, e o lote é verdadeiro, os caras já começam a defender antes. Já É. reparou isso? Porque se o lote é verdadeiro, não é um player sozinho que está fazendo aquilo, é a intenção do mercado. E muitos players, eles são ativos, alguns são reativos.
Só quando o preço bater lá que ele vai tomar sua decisão ou vai fazer o que deve ser feito. Outros não, eles já são mais ativos. E eles começam a entrar antes. Toda vez que você vê um lote grande, você vai marcar o preço e observa o book. Você vai ver uma renovação de lote antes daquele lote grande. Um ou dois ticks antes. Tá bom? Estão me ouvindo? Tô ouvindo, tô. Sim. Começa a observar isso. E quando não houver essa renovação, aí você pode ter certeza que o preço vai embora. Porque vai bater lá. Se for um player só, andorinha sozinha não faz verão. Tá? O mercado vai levar. E aí, se o mercado realmente for a intenção subir, vai subir de um jeito ou de outro. Beleza? Beleza. Bom, aqui ficou clara a operação do Gift? Ficou? Dúvidas? Ficou assim? Não. Vamos ver a próxima então. Deixa eu apagar isso aqui. O gift que você coloca as duas ordens é só de rompimento, é só aquele de topo ou fundo, né? Aqui, você pode esperar. Como o Felipe faz, ele já põe uma ordem de compra em cima e de venda embaixo. É só inverter, né? Os stops tem. Na verdade, quando pega uma, você cancela a outra. Sim. Tá? Bom, vamos continuar. Agora a gente vai chegar naquilo lá que você perguntou, Gui. Esse aqui. Isso aqui é um Isso. candle de força? É, Ele tá a favor da tendência? tá. Rompeu a média? Rompeu a média, rompeu os fundos. Foi o primeiro a romper a média? Então, teoricamente foi, né? Foi, pô. Esse aqui rompeu. Tem algum colado nele que rompeu? Não. Tá, Não foi. entendi. Se tiver uns dois, então uns dois anteriores ali meio. Era essa a dúvida. Ó, vamos Tá. imaginar o seguinte. Tá bom, vamos tirar essa Aconteceu o dúvida. dia inteiro isso aí, cara. Você vai correr e você vai ver que deu o dia inteiro isso aí. Então, beleza. Vamos tirar uma dúvida, então. E aí você ficar com medo de pagar a conta de quem vendeu lá em cima, igual o Cyborg de ontem. Pera aí. Vamos imaginar que isso aqui é vermelho. Estão vendo esse branco? Aham. Ó, vamos ajudar. Não, Vamos fingir que ok. ele é vermelhinho. Beleza. Passou a média, não passou? Passou. Ele é o primeiro a romper? Não, Qual é o primeiro? é o bombom ali. É o que tá aqui antes dele, ó. Isso, Esse é o segundo. Esse é o terceiro. isso. Tá bom? Ó, esse é o primeiro. Aham. Aqui, Uhum. interrompeu o rompimento. Esse é o primeiro. Tá, Interrompeu o rompimento. tá. Esse é o primeiro. Interrompeu o rompimento. Ah, Esse é o legal. primeiro. Esse é o segundo. Beleza. Não tem uma regra, pode ser um box, interrompeu o movimento, ficou abaixo da média, É isso aí. mudou de cor, ou vamos supor, pode ser vermelho ou verde, e ficou abaixo da média, a gente não considera. É isso aí. Beleza? Beleza. Eu entrei nessa operação aí. Então vamos estudar ela. Onde foi o preço de venda? No fechamento dela, que foi 7,6. 7,5. Qual que é o stop? O stop é no 80. 80. Em cima. Qual que é o alvo? Qual que é o tamanho do candles? Abertura no 7,9,5, 7,5, 2 pontos? 3 pontos. 3 pontos. 3,5. Qual que é o alvo? 3,5, né, cara? 3,5. Tá bom? Qual que é o preço do alvo? Ah, desculpa, cara. No 7,2,5. Isso aí. O alvo ficaria aqui, ó. 7,2,5. Aham. Só que antes do alvo que a gente tem, Parcial de 2. parcial de Tem a 2. máxima. Se vendeu, Ah, sim. fica no 7,4. Aqui, ó. Uhum. Beleza? Então esse aqui ele ficou um Beleza. tique do stop, né? Uhum. Nesse candle aqui ficou um tique do stop. E agora, aonde foi que o mercado segurou aqui? Na média. Na média, de novo, foi o dia inteiro. Média de 9. Hoje o mercado que ele não fez deixou aqui, subir ó? de jeito nenhum. Também bandeirou, né? Só que aí, candle de indefinição e o outro já fechou o abraço. Rompeu a média? Confirmou? Não. Não. E aí, o que a gente teve aqui? Mais um candle de força, certo? Uhum. Só que aí, você vai vender nesse candle aqui? Então, tem a mínima ali, né, cara?
E muito próximo da média também? Influencia alguma coisa? Não, vamos lá. Primeiro a gente já estaria vendido ali de trás. A gente já Sim. teria feito parcial? Já. Não, seria no fechamento dele. Uhum. Nesse Se você... 7,4, não é Tá, isso? mas se você faz parcial e aí você vende no mesmo preço que você comprou, você tá ganhando Tá, mas aí mesmo. então tá bom, vamos mudar a dúvida. Perdi de novo a operação. Tá, Outro candle de força. Posso vender? Não, porque tem a mínima, certo? exato, porque a gente precisa de quanto de espaço? 2. Qual que é o espaço que a gente tem aqui? Ah, não tem nem 2, né? Dá pra ver pelo Fibo ali, deve ter um, né? É, aqui tá no 7,4 e aqui tá no 7,3, ó. Ah, Então a gente não não dá vai. pra enxergar. Então não tem caminho livre, certo? Certo. Vou tirar isso aqui. Então aqui não faz. Aqui teria pego a parcial então e zerado a operação, certo? E Certo. depois esse branco voltou e tiraria no meio de gain. Então aqui a gente tá com 3-0 até agora, certo? Certo. Então vamos lá. Vamos limpar isso aqui. Então aí eu não venderia por causa da mínima, ok? Tem caminho livre? Não. Não tem. Beleza. Lembra que a Tá, gente só tem que ter reforçar caminho aqui. livre, né? Tá, perfeito. Vamos continuar vendo aqui. E ali não era um gift também, no preto ali, né? Qual? É, mais ou menos às 10h10. 10h10. Aqui? 3 antes. Isso. Isso, esse aí. Vamos lá, Faltou pra galera. ver embaixo, né? Não. Pra ser um gift, o que tem que ter antes dele? Candle Candle de de força. Isso aqui é candle de volume força? passando a média. Isso aqui... É candle de força aqui? É, acho que não, né? Acha? Não, tem que ter certeza. Não, é que eu não tô vendo os preços. Não tem 2 pontos aí, né? Não, Gui, olha a barra, olha aqui, cara. Já olha o volume aqui, ó. Ó, Ah, sim. Ah, o gift, o anterior tem que passar o volume também, então. tem que ser candle de força. Pra ser um candle de força aqui, qual que é o confirmador de candle de força? Ah, o confirmador do candle de força tem que ter o volume. Exato. Passar a média. Tá, Isso beleza. é básico, galera. Anota aí, ó. Confirmador de candle de força é volume. Sem volume não é candle de força. Tá, Tá bom? beleza. Fechou. Então vamos continuando aqui. Bom, aqui a gente teve um Cyborg. É Cyborg? Não, Por quê? Não, não passou o volume. Não passou o volume. Não passou a média. E não tem caminho livre. É isso aí. Não passou, não tem volume. E esse aqui? Ó, foi o primeiro a romper? Foi. E aí? Porra. Põe a ordem aí no 7,3 e pronto. Tá. Ele não tá Pavio testando tem o um fundo? ponto. Não tá Pavio de testando a um mínima? ponto, né? Beleza. Ele não tá testando a mínima do dia anterior e o fundo da mínima do É. dia? Uhum. Tá rompendo ou ele tá segurando nela? Segurando. Segurou. Vou pagar pra Segurou, ver se né? vai romper? Ele só violou. A gente não tem certeza. Vou pagar pra ver se vai romper? Não. Não vou, né? Ô, Hélio, Oi. se ao mesmo tempo lá no Renko tá dando um Lá flash. no Renko é outra coisa, velho. Não, vamos supor, a gente não pode validar um com o outro. Ou você vai entrar em um ou você vai entrar no outro. Se aqui não tá autorizado, você vai entrar lá, se lá tiver autorizado. Mas provavelmente Não, lá entendi. estaria de cara pra mínima também, né? Porque a Sim, mínima que tá sim, aqui é a sim. Eu mínima acho que que tá lá. fecharia de repente no mesmo preço. Na verdade, o que eu acho que ele quer saber se serviria como se fosse uma escada, um validador. Acho que Validador. Não. Assim, quando a gente tem alguma operação, só que um detalhe, que não dá para sempre para usar isso como padrão, por quê? O stop do Renko é fixo? É. O stop daqui é fixo? Não. Então como é que você vai validar uma operação que só pode voltar a 3,5, às vezes você tem um aqui que pode voltar a 5? O que vai acontecer? Vai estopar no Renko e aqui vai dar gain. sim. Tá entendendo? E um candle de força aqui rompendo. Eu posso validar um flash? Ao contrário? De novo, vamos voltar lá. Qual que é o Você tamanho do entraria candle pelo de candle de força? força, cara. Ou você vai entrar pelo candle de força ou você vai usar o flash.
Você Se pode ele até se- pôr a sua ordem lá no Cyborg, rank lá, Cyborg a mas gente entra por quê? Porque Cyborg é escada, certo? A é, tendência é que ele vai andar mais. Tanto que a gente carrega e a maioria das operações andam mais. Mas quantas operações vocês estão vendo de Hulk que dá parcial e volta? E tira na proteção? Muitas. Vocês estão entendendo? Então como é que você vai usar um setup que você sabe que ele não anda muito, mas que às vezes o stop é longo, para encaixar um outro setup que também é curto e o stop é curto dentro dele? Você vai ser violinado muitas vezes. Porque se você começar a mexer no stop do flash do lanterna, você vai foder o seu gerenciamento de risco. Entendeu? Entendi. Bota uma coisinha assim, ó. Vamos separar isso em duas caixinhas diferentes. Põe o flash e o lanterna dentro da caixinha deles agora e fecha. Deixa eles lá. Esquece deles. Vamos focar nisso aqui. Tá bom? Isso aqui é outra coisa. Não vamos misturar. Tá legal? Combinado? uhum. Beleza. Então fechou. Vamos continuar aqui. Então aqui a gente ia entrar? Não. Não. Não, porque só violou, né? Legal. Não fechou Ó, agora esse rompendo. aqui é legal, hein? Perdeu, não perdeu? Perdeu. Perdeu a mínima do dia, não perdeu? Sim. Olhão, E qual que é olha o que pavio desse aí, interessante. cara? Oi? Qual que é o tamanho do pavio desse aí que está circular? Vamos lá. Mínima é 70, fechamento é 7,1, um ponto. Um ponto. Um ponto. 1 para 3 ali, né? Isso. Tá. Então, 1/3. E aí, vamos entrar nesse aqui? Na onde é o ponto? Esse já seria o segundo, né? Acima da média, né? É isso aí, esse é o segundo, galera. Não vai entrar. Aqui, ó. Aí. Não vai entrar. É o segundo. Beleza? Aham. Esquece ele. Mais uma bandeira. Ah, peraí que eu apaguei de novo as coisas. Caceta. E esse aqui? Rompeu o fundo aqui, não rompeu? Menos ainda. Ah, tá. Tem um que separa, né? Uhum. Mas esse aqui também já Eu tá não em cima, é entraria, não. branco, é em definição, é o terceiro. Quem acha aí? Uhum. Quem quer expressar sua Não, opinião? não Não. Eu entraria tô não. fora. Isso aí, galera. Não é pra entrar não, tá bom? Uhum. Porque, ó, dá uma olhada aqui, o movimento já se desgastou, ó. O interessante é igual a gente viu mais cedo, o movimento vai, se renova, sobe, desce. Não fica assim, ó, subindo, subindo, entendeu? Aham. E aqui, igual alguém falou, deixa eu alinhar aqui o gráfico, fica mais fácil. Ah, e se a gente olhar lá atrás, Pagou a bandeira, ó. esse aqui veio no 100%, né, bandeira, ó. Veio. Certo? Rompeu Uhum. e bateu aqui no 100% do alvo da É. projeção. Teria tirado ali na Teria tirado a proteção, mas aí. proteção. Teria Mas tirado, mas é assim, foi bonito. é que mais pra Pra frente, quem deixa eu explicar uma não. coisa pra vocês. Quando você Ah. opera isso, o que você faz? Você traz um stop barra a barra, tá? Barra. Faria uma venda e aí você projeta o alvo conforme o tamanho do seu stop de metade da mão. E aí se ele pega metade da sua mão, que seu ponto de cobertura vai pra onde? Vai lá pro seu stop. Vai lá pra E aí você cima. deixa o stop lá em cima, que se o preço voltar e te tirar, você sai no 0 a 0. Entendeu? É. Você sai no 0 a 0, mas surfa mais o movimento. Uhum. Eu faço isso hoje no Thor e Spider também. Mas isso aí vocês tem que pegar aos poucos pra vocês ir aprender depois, beleza? E tem que operar com a mão maior também, com a mão pequena não dá pra fazer isso não. Não dá. Bom, vamos continuando aqui. E aí o preço veio, subiu aqui até onde o preço foi? Bateu na média Na lá. média. O que aconteceu quando bateu na média? Começou a aumentar o volume. O que anda isso aqui? Estrela cadente, né? Um martelo. Cadente, martelo invertido. Isso aí. O que ele quer dizer?
Força de venda, cara. Força de venda. Como que eu opero o candle desse? Vende no fechamento dele. Uhum. Stop lá em Top cima. meio tique atrás do Venda fica pavio. um tique abaixo da mínima, né? Ah, é, tem que confirmar. Isso. Isso aí. Então seria No o quê? No 70. 70. E o stop lá em cima no 74. 7,4. Que a máxima dele foi 7,3,5. Quanto que ele tem em tamanho? 3 pontos, 3 não é? pontos. É. Então, aonde é o alvo? Era Vendeu no o 7,0, 7,5. 67. 67 E meio. 67,5. Porque ali, Diegão, é 7,5 porque você vendeu meio ponto abaixo da mínima. Então você É, acaba, teoricamente, Verdade, perdendo. verdade. Você perde meio pontinho de ganho aí. é mais que 2 pontos? É. É mais. Então o que a gente faz? Pega uma parcelzinha de 2 ali e protege a operação. É isso aí. Aonde que vai dar 2? Vendeu no 70, parcial no 68, né? Só É. parcial só. Veio aqui no 68, ó. Certinho, cara. Veio no 68, voltaria e estoparia. Beleza? Uhum. Ficou claro aí? Ficou. Leão, mas tá. Dúvida aqui. Esse martelo aí, ele teria que ter confirmador de volume ou não precisa? Normalmente, o ideal é que tudo, pra mim, Gui, eu só pego um confirmador de volume, cara. Que eu só busco Tá. pegar o puro Então, creme do milho verde. então Igual esse a gente eu tava falando, pularia eu tava na falando com a rotina. Andresa hoje. Que ela tava Ah, te falando um negócio de price action, né? Que a gente tava conversando, né, Andresa? E dizendo pra ela o seguinte: Sim. dá pra você operar só price action? Dá. Como que é o gráfico de price action, Andresa? Sem filtro nenhum. É um gráfico sei lá. limpo. É um gráfico limpo, tá? Não tem filtro, não tem validador. Só que Uhum. aí, você vai ganhar dinheiro? Pode ser que ganhe. Você vai perder Ah, dinheiro? Vai perder dinheiro. Então o que eu aham. prefiro? Eu prefiro, cara, ter uma taxa de assertividade mais alta. Pra gente ter Sim. uma taxa de assertividade mais alta, o que que a gente tem que ser? Porra, Seletivo. cauteloso, Seletivo. seletivo, né? E pra É. gente ser seletivo, a gente tem que adotar alguns critérios. Tá legal? Uhum, Que é isso que eu busco fazer. Por isso que pra mim, tudo que envolve volume financeiro, o volume tem que uhum. estar falando a mesma língua. Tem que estar falando o que eu quero ouvir, né? Aham. Uhum. Ele tem que estar concordando comigo. Perfeito. Imagina assim, ó. Volume financeiro é a sua esposa, vai. Se você quer fazer um negócio e ela não quer, você vai fazer? Não, Não vai. Então eu vou muda ali até o nome ali, baixo ó. aqui. Volume financeiro, bota o nome da sua mulher ali. Entendeu? Aí o mercado vai querer vender. Aí você vai olhar pra sua mulher, ela vai estar olhando torto. O volume abaixo da média, ela tá olhando torto pra você. Volume acima da média, ela abriu o sorriso. Tá bom? Certo. Significa que vai rolar. Beleza? Aham. Então é isso aí. Vamos continuar aqui. Ficou claro assim? Ficou, tá ótimo. Então beleza. Vamos aqui, galerinha. Continuando, o que mais a gente teve aqui? Cara, aí deu uma lateralizada, né? Bela Cachotou, encaixotada, né? chutou, né, cara? Cachotou, encaixotou, Cachotou. Vamos lá. tentou romper, não conseguiu. E aqui, ó. Não, tá no caixote, né, cara? Não rompeu, né? Não rompeu. E aqui? Também não Também não rompeu. rompeu. Só que aí que ele Uhum. fez aqui. Uma cunha, né? Você conhece a cunha? Não, Qual que cara, é o isso aí é Eduardo nova aí. Cunha? Tem cunha de alta e cunha de baixa. Ah, Quando é? ela vai Conta aí, qual abrindo que e é? quando vai fechando. Quando você tem uma Ah, flâmula, que você tem tudo igual. Mas quando você tem assim, ó. hum, Vou pegar das mínimas aqui, ó. E a gente pegar das máximas, ó. Significa que lá na frente elas vão se encontrar em algum lugar. Isso chama cunha. É quase a mesma coisa que um. A cunha é uma mistura aí de triângulo com bandeira, tá? Mas o rompimento também diz a mesma coisa. E aqui rompeu, só que mais uma vez, no meu critério não atenderia. Por quê? Porque o volume não confirmou, não, certo. certo? Aqui ó, volume segurou para Uhum. baixo da média. E esse bombom aqui?
ele já tinha rompido o caixote, né? Mas não o fundo anterior. E Exato. também não deu volume. Exato. Sem confirmador, o que teria acontecido se tivesse entrado? Aham, Stop, deu ruim. né? Uhum. Vamos continuar aqui. Aí, nada, nada. Vamos lá. Aí aqui a gente teve um M, né? É, Todo mundo tá vendo o M? sim. Sim. Só não foi em topo, né, Leão? Não, não foi. Aí não vale, né? Não. Aqui a gente teve alguns candles de força, né, pelo caminho. Que mais de correção, né? De Uhum, realização, provavelmente, de alguém comprando essa subida aqui. Que daí deu indefinição depois, aí subiu de novo, né? uhum. Então vamos avaliar aqui o que nos interessa. Esse aqui. Rompeu esse fundo e segurou nesse aqui, né? Certo? Aham, Só que ele foi o primeiro a romper, né? foi. Depois teve outro. Foi o segundo a romper. Aham. Vamos entrar em qual? Seria o primeiro, né, cara? Não dá Sim. pra entrar em nenhum dos dois, na verdade, aí, né? É isso aí. Teoricamente. Nenhum dos dois. Não dá, porque o fechamento ficou acima do fundo, ó. Sim. É, não dá pra fazer nada aí. Só que aí vamos analisar aquele critério que o Diego falou? O que você tinha falado, Diego? Todo bombom paga. Não é todo bombom paga, tá ali no cantinho superior esquerdo ali, Mas ó. olha e essa escada na agressão, hein? É. É, não tá Não, não só. perfeita, né? Vamos. É. Mas a questão aqui é o seguinte, ó, que ele falou. Primeiro a romper. Caminho. É o primeiro a romper? É, Uhum. Esse aqui é o primeiro a romper. é, E é um bombom, não é? é. Isso. Bombom primeiro romper. Qual que era a Aham. tendência do dia? De baixo. Qual que cor tá a média? Ó a dica na média, ó. Tá vermelha, não tá? É. Vermelho é venda, não é? Uhum. Sim. Então, ó, pelos critérios do Diego, onde seria a entrada? Fechamento dele. Fechamento foi no 66,5, né? Isso. Então, onde seria a primeira parcial? O Dois tamanho dele. pontinhos. 2 pontinhos. 64,5. É isso aí. E qual que é o stop? Top acima da máxima. 69. 69,5. 69,50. É isso aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Ah, não peguei o Foi, tamanho foi dele. Qual que é o tranquilão. tamanho dele? Abertura no 68,50, 2 pontos. É, 2 foi pontos. diretão. Pagou direitinho. 64,5 aqui, ó. O seguinte já pagou na mínima aqui, ó. É, Beleza? legal. E aí, se a gente acabou de Digão, entrar tô nesse, confiando, hein? acabou de... É, não é pra fazer... Ele chegou a essas conclusões porque ele fez estudos, né? Não, a gente se ajuda, pô. Eu confio no cara, pô. Pior que a gente viu um ao vivo, né, Gui? Hoje. A gente viu. Vou apelidar A você de gente fala Kipling depois. bastante, cara. A gente fala bastante, mas a gente tá treinando aí. A gente tá se ajudando. Bom, então com esse aqui a gente teria 3 dias de hoje, né? Opa, 4 já, 4. é 4 agora. Se você continuar assim, Gui, eu vou apelidar você de Kipling, tá? Kipling. É aquela mochilinha. Ok. Aquela Por mochila que quê? vem com o macaquinho. Sabe, Ah, não, eu não sou mochila, não, pô. Eu ainda dou uns call meio sem querer na sala ainda. Aviso dos meus leques aí, ó. É, você precisa resolver isso aí, né? É, Bom, vamos continuar o aqui. Felipe tá cuidando. O Felipe tá cuidando. Uhum. Esse aqui. Ah, esse aí ficou com muito pavio embaixo, né, Leão? É, avalie a diferença desse para esse. Vocês conseguem É, enxergar a diferença? então, fazer uns adesivos, ó. Bombom. Esse aí não tá muito bom, não. Isso aqui é sonho de valsa. Esse É, aqui é aqueles que vem escrito bom, com B-O-N. é bombom cenográfico, né? Né? Beleza? E ainda mais Beleza. assim, com o pavio embaixo, mostra o que pra gente? Defesa, né, cara? De Se o quem? pavio maior é em cima, até de Embaixo. compradores, né? Empurraram o preço. E aqui a operação seria do quê? De venda. Então, se tem um cara que ele já bateu num cara que é mais forte que você, na sua frente, você vai brigar com ele? Não. Então, deixa ele embora, né? Aham. Beleza?
Beleza. Dúvidas, galera? Foi o Não, primeiro a tá. romper, Legal. mas o candle é feio, beleza? Não. Vamos continuar. Olha esse aí. Qual que é o próximo? Esse é um bombom fake, mas deu ciborgue junto. Isso, vamos avaliar. Isso aqui, ó. O que aconteceu? Aquele anterior lá. Oi? Não, eu ia falar do anterior, cara. O anterior passou a média? Então, ele raspou só, né? Que dó, hein? Foi à Passou a tarde já, média. né? Não, não passou, não. Outra coisa, onde seria a entrada é onde a gente tem o fundo. Você acha que teria caminho? Ah. Ele rompeu aquela consolidação ali, né? Que nem aconteceu lá atrás. Não, tudo bem, Gui, mas qual é um dos critérios Não, que a tudo gente bem. usa? Não passou da média, não, ok. Passou da média. E se você observar, até agora não abriu e nenhum fechou acima da média 20, né? Cara, eu falei até hoje à tarde, cara, de uma operação que os meninos estavam pegando aí, não sei. Estavam treinando, na verdade. E aí eu falei, pô, só toma cuidado com a média de 20. Aí a hora que passou da média, ele acabou indo, né? Acho que acabou pagando. Mas enfim, toca aí. Beleza. Essa média Bom, foi então porreta. vamos esquecer esse aqui porque não passou a média. Então vamos avaliar esse aqui. O que a gente teve aqui? 2 setups juntos, não foram? Aham. Foi o primeiro a passar a média? Foi. Foi o primeiro Foi. a passar a média. Então onde seriam os pontos aqui? O bom também é que ele rompeu esse pivô também, né? Uhum. Ele fechou Então, abaixo. mas esse aí não pode Esse aí, operar por causa do pivô, né, cara? E teve o candle, é igual o anterior ali, que a gente não pegou, né? Certo? Então, aqui eu estou explicando que são 2 setups, como se nessa situação o Cyborg valida o Hulk e vice-versa, Ah, tá. Entendi. tá Perfeito. bom? A questão é que Mesmo com pivô no caminho do ganho, Elhão? é isso que eu quero chegar. Ah, Quem tá. estudou esse setup e anotou os filtros, quais são os filtros mais relevantes? Média de 200. Média e pivô. Esse aí é suporte do pivô, né? Então não é tão relevante. Média de 200. Acho que é VWAP, né? O que mais? Eu tinha que pegar o compilado aí geral, né? Tem mais um aí que é super relevante. A VWAP era? VWAP. A VWAP depende muito da época. A diária sempre é, tá? Ah, legal, cara. Peraí aqui. Já. Peraí. Por que a VWAP sempre é? A VWAP é mais ou menos igual a média 200, galera. É uma área de muita liquidez. Tá. Bom? Beleza. E tem mais um. Que esse aí, se o carinha vir com historinha de price action que não usa, vai tomar muito stop. Média de 20? Não. Não. VWAP, 200. Aqui a gente não vai usar a média de 20, por quê? Porque a média de 20 vai estar sempre atrás do preço, porque a gente só vai operar a favor da tendência. Então a média de 20 não vai estar no caminho, tá entendendo? Certo, A média de verdade. 20 vai estar sempre atrás, nunca no caminho. Uhum. Se ela estiver no seu caminho, você está fazendo errado, entendeu? Você está É. contra a tendência, tá bom? Ou Sim. está consolidado, aí não tem tendência, tá bom? Uhum. Vamos lá, galera, mais um. Ajuste? O ajuste faz parte deles. O pre-code? Pontos de decisão. É isso aí. Os pontos de decisão. Ajuste, fechamento, mínima, máxima. Exatamente. Por que esses Tá. pontos são importantes? É onde geralmente segura o preço. Sempre segura. Não Por- passa de primeira, é difícil passar de primeira. Tá bom, mas no que eles interferem? Qual a Eles importância deles no interferem na mercado? posição Os das players ficam posicionadas para o dia seguinte. Aí é o ajuste. Isso que você falou é o ajuste. O ajuste é isso. Os players estão posicionados com o preço no ajuste. E o mínimo, os outros são referentes ao dia anterior, né? Isso. Eu acho que o Qual que é mercado tem como referência, né, esses pontos, Vamos lá. para tomar uma decisão. Exato. Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês estão fazendo uma operação de hedge, tá? Vocês precisam estar vendidos no dólar. Vendidos. E aí, vocês estão observando, é a longo prazo. A longo prazo você vai olhar que gráfico.
Diário? Diário. Semanal. Diário. Hum. E aí, o mercado no dia de hoje rompe a máxima de ontem. Isso é bom ou é ruim para você? Lembrando que você vai ter que estar Ruim, né? vendido. Ruim, por quê? Ele já está trabalhando acima da máxima de ontem. Se ele fecha acima da máxima de ontem, o que, que ele vai fazer no diário? Pivô de alta, não é? Uhum. Uhum. Sim. Então ele vai passar. Que informação o mercado vai passar no gráfico diário para quem usa ele na tomada de decisão? Tá subindo, A né, tendência de cara? Tá alta. subindo. Ah, E se você quer que o negócio caia, que você está vendido, é. Já pode vender a por isso mesma que quantidade de novo. eles vão começar a querer se posicionar aí durante o dia para evitar que isso aconteça, entendeu? Os Uhum. players que atuam a longo prazo, eles têm que entrar no mercado em algum momento durante o dia, ou sair, certo? Porque tem que ser enquanto o pregão tá rolando. E isso afeta a gente, afeta o mercado, e a gente está ali no nosso dia a dia. Por isso que esses pontos de máxima, mínima, abertura, fechamento são tão importantes. Certo? Se está trabalhando acima do fechamento anterior, o mercado está subindo. Se está trabalhando abaixo do fechamento anterior, o mercado está caindo. Não é? Uhum. Aí se ele está caindo, perdeu a mínima. Porra, tá caindo mesmo. Beleza? Ficou claro isso? Uhum. Então esses são os pontos de price action. Ah, eu paguei tudo de novo. Agora vamos voltar a estudar esquema. Então aqui a gente teria o que no caminho? Pivô. Pivô. Pivô é um cálculo que ele faz para definir o intraday. Tá? Mas aqui a gente tinha um Cyborg junto com o Hulk. E nos estudos que quem fez, quando ele tinha pivô pelo caminho, qual era o saldo da operação? Positivo. Muitas vezes dava positivo, mas só dava parcial, voltava. Isso aí. Então vamos analisar essa situação aqui. Aonde seria a venda? No 60, cara. Onde seria o stop? Lá no 63,5. 3,5, né? Isso. A máxima foi no 63. Qual que era o alvo? O alvo de 3 pontos. Então ficaria no, mais ou menos aqui, 5,7. 5,7. É. Vamos ver o que passou. É mais que 2 pontos? Isso. Então a gente vai fazer o quê? Ah, parcialzinha no 2, né? No Parcial. 5. Põe aqui, ó, mínima, 58. É. Beleza? Beleza. 5. Eu não vi o mercado de hoje, tá? Tô fazendo isso aqui junto com vocês agora, tá? Eu acho que essa operação eu e o Silvio entramos também. Legal, pegou parcial? Aham. Pô, o Silvio fez um zilhão de operação hoje, cara. Mandou pra mim depois lá. Ganhou dinheiro pra caralho. Não, vocês não foi essa aí não, Diegão. Vocês entraram em uma que vocês tiveram que defender na média, lembra? Então, Ela ordenou, não foi essa daí não, cara. Vamos rodando. Vocês entraram em uma que vocês subiram um pouquinho o stop, lembra? Por causa da média? Vamos lá, galerinha. Candle de força. Aquela raspou no stop. Perdendo o pivô. Rompeu a média? Não. Não. Esse aqui rompeu, não rompeu? É. sim. Aí entra aquela questão. É sonho de valsa? Não. Vou Não. entrar? Não. Por quê? O risco operacional é maior, não é? Sim. Uhum. O que eu posso fazer para entrar numa operação que o risco operacional é maior? Mão leve. Isso aí. Entendeu? Vamos fazer igual ontem. Porra. Pô, já deu Ontem. 5, cara. Eu nem entraria nessa. Aqui já tava indo jogar tênis, né? 2 horas da tarde. Ah, você acha? E eu já falei isso algumas vezes. Até que horas eu gosto de operar esses setups? É, porque o volume Pois cai, ó. é. Até as 2. O volume cai um monte. Uhum. Chega uma hora que você vai ver, o volume começa a sumir, cara. Agora vamos lá. Aqui a gente teve um Cyborg. E o Kendo? Zoado. Zoado. Vamos entrar? Não. Não. Cara, tudo pagou, né, cara? Se você pôr a coloração, você conta depois os que coloriu. Impressionante. Não, mas a gente tem que ter critério, né, mano?
Não, assim, sim. Hoje foi um dia muito louco, cara. Agora vamos olhar de novo. E esse aqui? Bombom Tabajara. Bom Tabajara. Não vou contar, tá? Muito bom. Parei de contar agora. Daqui pra frente a gente só vai estudar, tá bom? Mas tem Se Borg, tiver né? mais um que teria pago. É. Bombom da Pan, né, Diegão? É, esse mesmo. Meio parafina. Abertura 5,8. Fechamento dele foi no 5,6,5. Um ponto e meio também, Uhum. né? Nem entra nessa operação. Tá, vamos tirar ela aqui. E aí, já é 3 horas da tarde. Aí já começou o cemitério, né? Foi. Que já o dólar. E aí? Esse aí, ó, que rompeu ali. Só que olha Esse aí, só confirma pra mim de novo, Elião, só pra eu fixar aí. Tamanho do pavio, tamanho do corpo, cara. Se for um terço, eu já gravei aqui. Mínima 54, fechamento 55. A máxima 57. 1 e 3. Dois. Não, ele fechou no 2 para 1. um, 2 para 1. 2 para 1. Isso aí é um pouquinho pior que aquele um terço lá, né? Ah, mas vamos olhar uma coisa, ó. 1, Não, vamos ficar de olho. 3, 4, Se 5. colocar uma linha aí, ele não rompe lá aquele. Não, não rompe. Lá atrás não rompeu. Rompeu todo esse caixote aqui, né, que ele fez aqui, ó. Rompeu, pô, ficou quase uma hora aí, pô, trabalhando. É rompimento, sim. Rompeu esse caixotão aqui. Caixotão. Mas olha isso, olha aqui embaixo que eu fiz no volume. Já é o quinto, é. Quinto já. Quinto. Sim. Não. E vocês estão observando, né? Como fica lazarento depois das duas, ó. Olha isso. É. Vamos lá. Mais uma bandeirinha. E o rompimento dela, como foi? Acima da média. E na sequência um candle de força. Não, o que rompeu foi esse aqui, ó. Uhum. Leão, essa era a Tudo dúvida bem? que eu tava hoje na bandeira, tá, cara? Você tem que esperar o candle fechar. Você não pode meter o louco e vender, né? O que eu Tem que falei esperar ontem esse na tempo. aula? Se você já tem um candle de força que correu 3, 4 pontos para baixo, falta pouco tempo para ele fechar e o volume tá lá embaixo, você acha que ele vai voltar? Entendi. Você pode Se o vo... antecipar e entrar. Ó, vamos pensar uma coisa. O volume, ele é igual ao saldo de agressão que vai e volta ou ele só vai? Só vai. Não, pode, se por um milagre ele virar ao contrário, ele fica verde, né, cara? Pode, Se o candle mas some. não é bem um milagre, a gente já viu isso acontecer. Mas Já para viu, isso mas foi uma acontecer, vez, né? tem que ser o quê? Tem que ser um candle que está trabalhando muito perto da abertura. Aham. Então, um candle que trabalha perto da abertura, ou ele é um martelo ou é um doji. Certo. Não é, martelo e Essa doji é candle situação de aí. força? Não. Então tá, essa situação aí. Esse daí ele abriu já rompendo a bandeira, certo? Aham. Ele abriu para fora da bandeira. Mais ou menos, então, só para eu entender, cara, aonde que eu poderia entender que ele ia concluir, que ele ia andar? Se a gente está olhando 2 minutos, quando faltar uns 30 segundos para fechar. Uns 30 segundos para fechar. É. Aonde Tá. não dê mais tempo dele voltar. Fazer igual aquela vez, a gente pegou um candle de 2 minutos com 9 20 segundos minutos, que ele cara. tinha aberto, a gente entrou, entendeu? Então, foi. Que foi o que voltou, Tá. mas foi uma vez só que Faltando isso uns 30 aconteceu até hoje. segundos. Tá. Pode acontecer? Se eu, Pode. Estamos se no eu ficar mercado, na faz parte. pedra ali, se eu meter a ordem lá, né? Tipo, mas você põe um pouco mais para baixo também, né? Tá certo. Beleza? Beleza, tá. Bom, vamos só entender aqui. Perfeito, beleza. Entendi. Da entrada até o fundo tem 2 pontos? É isso que me preocupa aqui, ó. Aqui, ó, o fechamento dele 52. 52, Mínima 50. Exatamente 2 pontos. certinho. Você acabaria vendendo um pouquinho antes do fechamento, né? Com esse Mas critério vamos aí considerar que você Não, vendeu sim, no fechamento lá embaixo já. no fechamento. Não, só para eu ir guardando, entendeu? Tem que ir repetindo para eu ir guardando aqui. Tá. Aqui, ó, stop 54,5, né? Venda no 52. E qual que é o alvo? 2 pontos também, né? 2 pontos. Show. Só que a gente Foi tem uma bandeirinha, suave. não tem uma bandeirinha? Tem A gente faz a bandeirinha. Faz bandeirinha. o fibo aí. Faz o Um fibo. fibozinho ali, né?
Ele é sacaneante, não é tirar não, ia andar bem, cara. Aquele candle lá ia pagar bem. No FIBA aí, é isso. Boa. Deixa eu limpar a Ai, tela que pra vocês beleza, cara. verem. Quantos pontos deu? Vendeu no 52, ele bateu lá, deu mais de 5 pontos aí. Oi, Léo. Oi. Qual que é a chance de ele não seguir o FIBO? O mercado faz o que quer. Aqui não Entendi. seguiu, aqui não foi no 100%. Não Ele bateu teria 100 pego os aí. dois, depois teria estopado. Uhum. E aqui, ó, aí ele foi lá embaixo, marcou, subiu a bandeira, só que Uhum. aí perdeu e virou um caixote, né? E aí não deu o confirmador de volume lá, ó. Tá vendo? Rompimento. Legal, cara. Muito bem, muito boa essa aula, hein, cara. Tô gostando. Aí aqui foi fim do dia já, né? Ô, Elião, quer ver? Volta lá embaixo no fim do dia. Deixa eu ver se foi aí, cara. Ah, não foi nessa situação, não. Continua. Porque ele deu um martelo depois. Tá, vamos olhar já. Mas vai tocando aí. Depois a gente chega lá. Aí aqui, o que a gente teve? Cyborg. Cyborg. Rompendo. Aonde seria a entrada? No fechamento dele. 56,5. 6,5. E o stop? Tá lá no... Cadê a abertura dele? 3,5. 3,5. 3 pontos. E o alvo? 3,5 pra cima. Mas aqui a gente já viu que Isso aí aqui pegaria estopou. stop, ó. Estopou isso aí. Certo? Certo. Mas também 20 para 5 operando sacanagem. É. Só quem é louco que fica aí, que nem eu. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não dava nem pra enxergar o volume. Teve uma hora que você nem enxergava mais. Ele vai reagir mais tarde ali. E aí, mais um aqui, né? Foi no 5, cara. Foi no 5, né? Aqui em cima, né? Mais um cyborg, mas aí já era 5 e pouco da tarde também, né? É. Tá de brincadeira, né? Só que aí, ó, quando o preço passou acima da média de 20, ó, o que ele começou a fazer? Só que não tinha confirmador, né, do rompimento. O Cyborg, o martelo foi no 5, Leão. Tá bom, depois eu ponho lá. Foi bonito, cara. Bom, galera, acho que aqui já deu, né? Beleza? Muito bom. Então vamos pôr o 5. Põe aí pra você ver. Ah, Léo. Outra coisa, cara. Até Geralmente, hoje. quando tem candle de força no 5, Deixa eu... ele já deu no 2. Sim, por isso que eu gosto de operar o 2. Exatamente. Tipo, a chance de stop no 5 é muito maior. Tanto que Além eu dos parei de alvos, estudar o 5. dos alvos e dos stops serem maiores também, por causa do tamanho dos candles. Olha uma coisa interessante aqui, galera. O prelúdio do fim de força. Que é isso aqui? Versão de Sei venda lá. perdendo É força, um- né? Volume de venda perdendo força. É. E aí vem e me deixa um candle desse embaixo. É que no meu tinha Inverteu. feito um martelo. Vou até olhar aqui. Estranho mesmo. É porque ele tá no mini. É, aqui tá Nossa, o martelo foi bonitinho, cara. vamos pôr no... Eu até abri meu Prost aqui. Aí, Apareceu? tá aí, ó. Foi nesse martelo que eu acho que alguém entrou, não entrou? Ah, eu acho que o Silvio deve ter entrado. Não, eu não tava operando mais ali. Eu já tinha fechado a lojinha. Mas eu vi esse martelo, cara. Até comentei na hora. Falei, olha, o martelão no fundo. E foi. Esse é martelo mesmo, né, Elhão? Martelão. Raiz esse, né? Tem que analisar o tamanho dele, vamos lá. Vamos lá, quanto ele tem de tamanho? Abertura 50,5, fechamento 49,5, ele tem um ponto. A mínima foi 47,5. Não foi bem raiz, porque ele tem que ter 2 vezes e meia o tamanho do corpo, ele tem 2. Ah, Mas foi um capricho. visualmente é. Se precisa fazer conta assim, é. E Mas foi aqui foi que sem mostrou a sofrer, força, cara. né? Né? Mas você vê, ó,
a questão da... Igual a gente vê na Wonder Woman. A gente não usa a escada crescente, tem que usar a decrescente É. também. Hum. Entendeu? Vê a perda de força. E aí foi aí que depois que veio com força, passou pra cima da média. Porque, o que é isso aqui? Alguém sabe me dizer? Por que isso aqui aconteceu aqui? E aqui fez essa correção? No fim do dia, ó. Aqui foi às 4. Observem. Depois do ajuste, né, cara? É. Por que que depois das 4 o preço só subiu? Por quê? Foi realização do dia inteiro. O povo começou a vender, comprar para É isso aí, realizar o galera. dia, Ó, né? o dia inteiro a galera vendeu. O dia inteiro. Vendeu. Todo mundo que é day trader, que vendeu o dia inteiro. Vai ficar posicionado? Não, vai encerrar a posição. Para encerrar a posição, o que eles vão ter que fazer? Comprar. Vai comprar. Certo? Olha o viés, hein, Elião? Chegar ao final do dia, passou das 4, se caiu o dia inteiro, Eu só nem compra. opero mais, velho, esse horário. Já tô de boa faz tempo. Não, mas legal, pô. Bem colocado aí. Então vamos recapitular os pontos aí que a galera chegou às conclusões dos estudos? Pô, eu vou anotar aqui o checklist aqui no Vamos lá? meu... Peraí, só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Vamos. A Andressa vai falar os dela, e vai fazer as colocações dela, e o Diego as dele. Bom. Vamos lá, cara. Vocês vão fazer um passo a passo aí? A Andressa vai falar as conclusões que ela chegou dos estudos dela. Então tá, Manda ver. beleza. Então, o que eu tinha falado é que a grande maioria das operações que eu vi que dá gain, sendo parcial ou pagando o tamanho do candle, foi quando tem caminho livre, quando é o primeiro volume que está rompendo a média de 20 e quando ele está a favor da tendência. Então quais são os critérios que vocês vão usar para operar? Beleza. Esses 3. Isso aí. Primeiro a romper, caminho livre. O candle eu acho que já está claro para todo mundo, né? A Favor da gente fez tendência. muitas aulas estudando o padrão de candle, né? Sim. Beleza. Tanto o bombom quanto o hook e a mulher hook, beleza? Então fechou. Já escreveu tudo aqui? Bombom. Difícil escrever dessa vez, viu, cara? Tem muita coisa, pô. Então, o Hulk, ó, considerado o Hulk, né? 1/3 e 1/3 tá legal, né? Tipo, se tiver 1 ponto de pavio e 3 de corpo, ainda tá ok, né? Sim. Ô Gui, geralmente, cara, é Hum. visível. É, Tá, se você não, tá é na todo. dúvida, é igual a gente fala. Se você tem que prestar atenção para ver se é uma escada, é escada? Exato. Não. Você tem que prestar atenção para ver se é hook? Não é, velho. Tá bom? É bem visível, bem visível. Os relevantes, média 200. Que mais? VWAP, pivô Pivô. e A pontos VWAP, de decisão. VWAP diária, né? Mais, né? Diária. Isso aí, legal, cara. Novidade. Mas é aquilo, final do mês virada de contrato, qual a VWAP ganha mais referência? Mensal. Isso aí, Tá, legal. beleza? E aí, Muito as bom, muito conclusões bom. que o Diego chegou dos estudos que ele fez, quais são? Manda ver, Diego, aqui pra nós. Então, Elião, cara, eu tava estudando independente no bombom, independente se era Só o no rom... bombom isso, né? Isso, só no bombom. Uhum. Então, assim, mesmo assim, a assertividade era acima de 80%, assim, vai, fazendo uma conta meio de cabeça, assim, meio de padaria. Porque você percebe que a maioria das operações davam gain. Legal. Isso Desde também, que levando em seja consideração o quê? que, independente se tinha filtro ou não. Tá. Tanto que eu até brinquei hoje na sala, acho que o Gui tava, que o bombom tava pagando tudo, independente se tinha filtro ou não. Bombom Mas valia a paga. pena, Seja o primeiro a romper, né? isso, valia a pena entrar em todos, assim, porque a Mais ou menos igual assertividade é boa. ao Wonder Woman aí que a gente fez agora. Quem Isso. Cara. fez o estudo dela aí? Eu fiz.
Eu completei, até peguei um pouco de abril e continuou pagador, cara. Vou meter a cara em todos agora, né? Pode. Não sei se vocês perceberam. Ele tá colorindo Eu até não fiz. Enfim, tudo que, ainda que a Andressa colocou, não tem o que acrescentar, realmente a regra é essa, não tem o que mudar e o que tirar. Aham. Uhum. E, cara, é um setup muito bom. É um dos melhores setups que eu já vi, assim, de assertividade. Porque, assim, acontece muito durante o dia, Uhum. tá? Eu não tô confiante ainda em operar bandeira, mas pelo que eu vi também, bandeira, pelo amor de Deus, tá indo muito bem. É. Mas eu não tenho esse olho nítido de bandeira, cara. É A gente tem que ir difícil, aos poucos, tem eu que começar a fico... treinar, né, cara? Igual quando a gente começa a É. aprender a dirigir o carro. Você já não sai engatando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta de uma vez, né? Na autoescola você aprende só a primeira e segunda, né? Isso. E aí depois você vai. Quando a primeira e a segunda tá muito bom, aí você vai pras outras. Então, basicamente é isso. É levar em consideração esses 3 pontos aí. Caminho livre, Legal. rompimento e volume ultrapassando a média de 20. Perfeito. Show de bola. Muito bom. Legal. E aí o resto da galera aí? Aí o que eu vi também, que a gente tinha visto anteriormente, que a escada fazia andar mais, mas eu não concluí isso dessa vez não. Para mim não fez diferença. Tá. Beleza. Ah, E aí? um fato interessante também é quando ele vem uma sequência de bombons. Vamos supor, ele tá próximo do rompimento, aí ele Praticamente uma dá... caixinha da especialidades Nestlé. Exatamente. Putz, aí é que ele vai. E geralmente aconteceu isso próximo da mínima, cara. Uhum. Tava próximo da mínima, se eu não me engano, acho que tem 2 dias atrás, foi essa semana, ele aconteceu 2 bombons antes, e depois, na hora que deu o rompimento, outro bombom superando a média, e aí o mercado desceu muito. Desceu, acho que uns 10 pontos, não lembro direito. Muito bom. Sequência de Aconteceu isso mais de uma vez, assim, eu lembro vagamente, assim, de ter acontecido. Muito bom. Manda aí pra mim depois sua planilha pra gente consolidar ela aí. Eu vou analisar e responder pra vocês. Beleza. Fechou. Legal, cara. Vamos lá. Fala aí, Gui. Eu? É, mano. Porra, Quero só eu saber o que você falo achou. aqui. O que você achou? Pô, Sua achei opinião. sensacional, cara. Pô, gostei pra caramba. Vai ganhar dinheiro com isso aí agora? Vamos, pô, cara. Vamos sim. Eu fico Muito bem, arrependido, cara. Deu 5 aí que você analisou bons e eu só consegui pegar 2. Mas é questão de prática. Você entrou em algum É, errado? Não. Então isso é importante. Primeiro, a preservação do capital. Então, ok? é. Primeiro é isso. Provavelmente você devia estar na dúvida dos outros. Ou você não viu claramente. Se você não viu claramente, você estava em dúvida. Tá bom? Mas isso é questão Uhum. de tempo. Não se sinta mal por isso. Diegão, o Olhar o 2 gráfico minutos é estático é melhor, né, tranquilo. cara? Só 2 É, minutos, cara. Não. 2 minutos. Tá. olhar o gráfico 5. estático igual a gente viu é fácil. Agora ali no É, dia a exato. dia, na hora, É, próprias verdade, figuras verdade. técnicas a gente vê depois, relaxa, cara, não se cobre por causa disso. Falando em figura técnica, olha que interessante. É, cara, eu ia Top falar. Handle. Ah, a gente viu. A gente viu a formação dele. Porra, 5 da tarde vocês estavam operando? Vocês estão demais, hein? Vou fechar o mercado agora. Que Não, eu vou pegar a ô chave da Diegão, bolsa, pô. a que a gente tava vendo, ele desconfigurou. Foi ali perto da Uma ali, ó, lembra? Na Ah, é, ele tá 1:40 no ela dia perdeu 11. o fundo. É, Aí Ele tá ele, no... ele perdeu, cara. Ele tava fazendo é, e Tava fazendo a vocês estavam alcinha, né? esperando subir aqui, né? é, É, isso, a gente tava esperando aí. entendi. Não, beleza. Então, beleza, vamos lá. Próximo, ó, Ale, fala aí, Ale. Ô Marcelo, como você tá sem microfone, pode começar a escrever aí no chat, tá? Tá ouvindo a gente, Ale? Oi, oi, tô aqui. Putz, eu curti pra caramba. Eu tenho observado também, mas eu não tava anotando. Falha minha. E anotar também, sem anotar, observar sem anotar não adianta nada. Mas eu vou começar a anotar, vou prestar mais atenção nesse setup, porque, porra, ele é muito bom, né?
É aquilo que eu tinha te falado uma vez, eu sempre uso os gráficos de tempo como filtro. Aham. E Mas eles estão eu cheios vou de até. oportunidades. Pois é. Eu vou até aumentar ele aqui, porque tem uma porrada de oportunidade aí que aparece para. E bonito, né? Que nem você mostrou aí, só hoje 5 oportunidades, lindão. Então, espetacular, muito bom. Vamos brincar aí. Se nas 5 você tivesse pego só a parcial, a gente tá falando em 10 pontos. Exatamente. É isso aí. Maravilha. O gerenciamento de risco. Esse aí é um setup que a gente, cara, tá tendo uma assertividade muito boa. Se você já se sente à vontade, pode trabalhar com uma mão boa. Uhum. O comentário que o Marcelo mandou aqui é o seguinte, ó. Vou botar aí na tela pra vocês. Tá aparecendo? Uhum. Tá aqui. Mas era pra aparecer na minha tela. Não sei, o Zoom não jogou na tela. Bom, ele falou o Tem que seguinte. puxar o... Ele estava dando mais atenção aos setups porque queria ficar mais forte antes de agregar outro, mas vai mudar o foco, passaria a atuar quase só com o Hulk, passaria a anotar os que entrar. Bom, é o seguinte, Marcelo, você tem que prestar um pouquinho de atenção porque esse setup ele exige um pouco mais de atenção, tá? Essa região de você ver o rompimento, de você olhar o volume, entendeu? E o padrão de candle também. Então, procura fortalecer bem a base, né? Porque essas coisas a gente olha bastante no Renko Flash Lanterna, né? A gente começa observando mais o volume e ele fica automático, porque o volume eu acho que é a base aí para tudo, né? Que ele é o confirmador meio que mora aí quando a gente usa, quando não tem caminho livre, né? E para esses setups é o que a gente usa mais também. Tanto do volume Cara, quanto sabe só que da ajuda direção. bem, cara? Ficar traçando o fundo, põe uma linha, É. marca o fundo, já põe a linha. E Marca é outro isso fundo, que põe a outra gente linha. orienta lá atrás também no Flash Lanterna, né? Cara, aí fica mais fácil de enxergar. Legal. Marcião, fala aí, Marcião. Olha, o que eu reparei aqui, principalmente hoje, é que primeiro que dá para operar isso aqui do celular, né? Você tem que ficar craque nisso aqui, você opera direto do celular, Eu fica bem falei pra fácil. vocês que eu ia ensinar pra vocês que eu faço no celular, porra. É, Quando eu tô viajando, vocês acham que eu opero o quê? exatamente, você opera isso aqui, tenho certeza. Então fica bem fácil para ver agora para operar o celular. Outra coisa, falando no dia de hoje, no Renko não deu muita operação hoje, todas não validaram. E agora, nesse aqui no 2 minutos, teve 5 operações aqui que validaram. Quer dizer, num dia como hoje, que o dólar foi caindo devagarzinho, aqui daria vários gains, cara. Então é bom ter essas opções aí, né? Uma segunda opção num dia meio ruim como hoje, pegar por aqui. E fora a possibilidade de operar pelo celular, né? Que seria incrível, né? Em qualquer lugar. Eu tenho o pé atrás ainda, eu não consigo operar de mão cheia igual operar no computador pelo celular. Imagino que... Eu nunca vi ainda, mas eu não sei como deve ser para colocar a ordem, se você deve segurar lá e tal. Não, no dedo também, você põe lá onde você quer. Só baixar aí o Profit Mobile. Você vai abrir você mete no gráfico mesmo a ordem. Mas eu tenho já, eu vi lá, eu já dei uma acompanhada, ver como que é. Faz um teste. Depois que eu vi a sua foto lá, eu dei uma olhada para ver como que é. Legal, cara. Legal. Muito bom. Mas eu gostei sim, gostei. Bem vencedor, viu, cara? Legal. Fala aí, Peron. Eu, devido a problemas com a empresa, não tenho operado essa semana e semana passada. Então não tenho muito como opinar. Tá, mas o que você viu hoje, o que você achou? Não, o que eu vi hoje é fantástico. É fantástico. Eu fico pensando na parte de programação, que é muito possível a gente conseguir fazer uma programação em tons de cor. E dentro da tom de cor a gente definir, vamos dizer assim, candles mais prováveis de gain. Bombonzinho, né? De você conseguir achar de uma maneira um pouquinho mais visual, liberar isso de uma forma mais, como assim dizer, intuitiva, porque é algo que precisa de atenção. Quem está operando um time frame 2 minutos não consegue operar o Renko com a mesma velocidade que alguém tem 3, 4 anos que nem você. E isso é algo que eu experimento, né? Então, eu literalmente, quando eu vou ver um setup como esse, eu paro e falo, não, eu vou ver isso. Porque se eu tirar o olho daqui e olhar aqui, eu já perdi o fundo, eu entro errado. Entendi. Essa é a minha experiência. Então, eu tento ficar um pouco mais focado para conseguir ter experiência em todos os setups,
para daí realmente falar assim, não, agora eu consigo ver eles com clareza, né? Entendi. É Olhando para Desculpa, pode concluir. olhando tanto para o Hulk quanto para o Bombom, a minha sensação é essa. Eles são salvadores de dia, isso sem dúvida. Você olha para um dia de hoje, não foi simples se fosse só no Flash, no Batman, etc. Mas se olhando 2 minutos aqui, é legal, bonito, ó, 5 operações entravam. No dia a dia, olhando para o Renko, não é bem assim a sensação, né? Isso, a minha experiência. Mas eu vou começar a analisar separados, em 2 minutos, sem me importar muito com o Renko, porque é muito legal, cara. E isso acontece muito, cara. Legal, bacana. Tem uma dúvida só, Hélio, que de vez em quando acaba me emputecendo, para falar, sendo sincero. Todo esse tipo de análise a gente faz no Dolfoot, no dólar cheio, né? Isso. Desculpe, no dólar cheio, né? Isso. Não no mini, né? Não, no cheio. Tá. É no cheio. Não, Perfeito. Aquela hora que carregou, acho que já estava aqui, mas se olhar o gráfico é praticamente o mesmo. Muda um detalhe ou outro, às vezes uma oscilação, mas o contexto do que interessa é basicamente o mesmo. É que o Guilherme falou sobre valor e realmente isso às vezes acontece. No dólar cheio você entra no valor, mas dependendo da corretora, ele joga meio para cá, meio para lá, como se fosse um spread. Isso varia muito de corretora para corretora. A questão do DMA também interfere muito, né? Que é a hora que a sua ordem entrou. Mas se botou na pedra, vai ser difícil pegar spread. O spread acontece mais no stop. Vai acontecer mais no stop. Ou às vezes até de pegar uma ordem de alguém e não pegar de outra pessoa. Entendi. Porque o DMA é aquilo, né? O DMA 2 já vai direto para a bolsa. O 1 vai entrar na fila. Vai para a corretora, depois a corretora vai para a bolsa. Tá legal? Cara, hoje eu falei aquilo porque aconteceu hoje, cara. O Silvio tava treinando a bandeira e ele entrou numa operação, o stop tava correto, tá? Ele tava lá meio ponto, tava certinho lá com o estudo. Só que o candle do Renko, o pavio bateu lá. Tá, mas o candle não é do estopou Renko. ele. O candle é do Não, dólar mini. Sim. E estopou ele, né? Porque a gente trabalha cross order, certo? E aí acabou estopando ele. Tá, infelizmente isso aí vai eu ter até... um caso ou outro que vai acontecer. Sim, pode acontecer, então. Isso que eu tô falando. Toma cuidado, que às vezes caso tá ou outro não justifica você aumentar o seu risco em toda operação. Entendeu? E tem uma outra coisa que eu tenho O critério que percebido. você vai ter que adotar é o seguinte: ou você vai aumentar o teu risco em toda a operação, ou você vai tomar um violino ou outro. Então, ele tava bem no limite de onde o Renko poderia bater, né? Podia trabalhar tranquilo o box ali, né? O stop dele. Se tivesse numa virada, né? Que nem a gente usa o stop nosso lá, se tivesse numa virada de box, ele não teria estopado. Mas ok, não, entendi, tranquilo, cara. Aí vai do gerenciamento de cada um. Sabe uma outra coisa que eu senti hoje? Essa última atualização do Profit, você clica lá, ela jogou meio ponto depois, hoje. Tem uma coisa errada, então, porque isso não é pra acontecer. O meu não aconteceu não, cara. O meu tá... Mas o que você tava, só pra não perder muito o fio da meada, que você tava falando dos setups, que a gente explica vários e tal. É assim, uma coisa que eu aprendi nesse 1 ano e pouco aí, ensinando outras pessoas a como operar, é que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um entendimento, cada pessoa tem uma facilidade em uma área ou em outra área. Por isso que aqui eu busco compartilhar com vocês o maior número de ferramentas possíveis. Para quê? Para que vocês identifiquem aquelas em que vocês conseguem ter um melhor desempenho. Certo? Então, por exemplo, o Marcelo comentou, se ele está tendo uma dificuldade lá no Renko e acha aqui mais fácil, vai ficar só aqui. Mas se ele vê que aqui não é tão fácil, ele vai ter que procurar uma que seja fácil para ele. Igual, tem aluno, que não gosta de jeito nenhum de operar Batman. Eu opero muito bem Batman, entendeu? Isso é muito questão de perfil. Cada um tem um perfil, cada um tem uma crença, igual a gente já explicou outro dia também, que vai isso tudo da formação que a gente teve, desde a nossa história, etc e tal. Então tem gente que opera alguns setups muito bem e outros muito ruins. Então aí a gente tem que ter um bom senso e saber identificar. Naqueles que vocês são muito ruins, não opera. Eu raramente opero Lex, tá? Que eu não gosto desse negócio de pegar na abertura. Eu pego o Lex só com caminho livre no fechamento. Entendeu? Isso é um perfil meu. Por quê? Às vezes eu tô lá observando a entrada, mas não é porque eu não gosto que vocês não vão operar também, certo? Porque a gente tem uma caixa de ferramenta bem grande. Cada um vai abrir a caixa,
vai tipo, ó, vou consertar o carro. Ah, eu manjo de motor, eu manjo de pneu, eu manjo de suspensão. Cada um pega as suas ferramentas e vai fazer o que sabe fazer melhor. Entendeu? Porque a grande magia do mercado é essa. Ele tem oportunidades de várias formas para todo mundo. Cabe você se identificar com alguma, adotar ela para si e mandar ver. Certo? E uma coisa que eu acho muito legal, Hélio, é que quando você faz algumas explicações, principalmente quando elas são um pouco além de um setup que pinta a tela, é que elas meio que completam as outras. A gente, Não, é pelo isso. menos eu começo a ver que tendência de mercado não é só uma escadinha. De repente você está olhando para um hook e dá um flash e você sabe o que o mercado está fazendo. Você fica mais, pelo menos eu fico mais confortável em saber que eu já trabalho lá com aquela porcentagem de acerto, mas ele já está indicando para mim o que ele vai fazer. É isso aí. Uma coisa aqui, ó, sem combinar, hein? Ô, Andresa, o que eu te falei hoje? Sobre? Essa questão que o Peron falou. Que um setup tem a ver com o outro, que isso aqui tem a ver com outra Sim, coisa. sim. Falou que você fez um estudo sobre stop com price action, e aí que você resolveu colocar os filtros que a gente utiliza hoje em dia, e que depende, anda muito o setup. É isso aí. Vocês estão me ouvindo? Tamo sim. Só que assim, ó, agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo a minha tela. É mais fácil vocês enxergarem alguma coisa nessa tela aí ou no Renko? No Renko. O Renko. Então, por isso que eu adotei o Renko. É. Agora, se vocês observarem esses padrões de candle aí que ele está fazendo, eu vou fazer uma pergunta simples. Qual que é o alvo da primeira operação, o primeiro alvo da operação? 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. O que a gente usa no Renko que o alvo é 2 pontos? E é Flash movimento lanterna. assim. É sempre perder no fundo ou ganhar no topo? Que setup que é? Flash lanterna. Vocês estão vendo flash lanterna há 2 minutos, galera. Sim. Entenderam? Uhum. Tudo isso aí que vocês viram hoje, nada mais é que flash lanterna em 2 minutos. Beleza? Show. Para mim chega a ser até chocante, porque se abrir essa tela em 2 minutos e operar isso, dá. É isso aí. Certo? Igual. Eu acho que a movimento- insegurança que a gente tem é que não sabe exatamente o ponto, né, que vai ser a venda e tal. Tem que ficar esperando então, fechar, por né? isso que eu colore no Renko. Porque aqui não dá O pra fazer Renko é aquela legal, comparação. cara. Você já sabe, você fica esperando lá, né? Uhum. Se antecipa, Você estuda antes. Você sabe o que vai fazer. Entendeu? Isso eu acho aí. que faltou o Vibi. Fala aí, Vibi. E aí, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e vocês? Beleza. Cara, assim, eu tô tentando estudar ele offline, porque, igual o Vale falou, na verdade, é um setup que demanda muita atenção, né? E assim, dividindo a atenção entre a tela e o trabalho, fica muito difícil de você ter a segurança que você analisou. Por ser novo e por não ser tão fácil quanto o Renko, você precisa ter, né, enfim, acho que uma análise mais crítica para ver se aquilo que você está vendo é de fato o mercado falando para você entrar. Então, acho que essa hoje é a minha grande dificuldade em relação a isso, mas, assim, em relação à aula em si, acho que foi bem esclarecedor, acho que os estudos aí que o pessoal fez, eles batem um pouco do que eu fiz também. E, pô, agora acho que é questão de hora de tela para começar a considerar isso como uma coisa um pouco mais natural e aí ter a segurança de entrar em algumas operações. Muito bom. É isso aí. Bom, galera, então eu acredito que por hoje é só. A gente conclui aqui esses estudos do dia de hoje. O que eu peço para vocês? Continuem fazendo as anotações, tá? Quem já está confortável, quem já acredita preparado, aperta o botão, ganha dinheiro, cacete. Tá? Pô. Quem Vamos ainda entrar. não está preparado, estuda para estar preparado. Como o povo gosta de dizer, né? Eu tenho sorte.
Então vamos estudar bastante também, que estudar, quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Uma coincidência isso, eu acho. Beleza? Beleza. Então, muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima noite. Eu vou estar disponibilizando depois, quem quiser rever também. O vídeo vai estar lá no blog, tá bom? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou colocação? Então fechou. A princípio está marcado uma próxima reunião na próxima terça, mas a gente vai se falando. Beleza? Lá no grupo. Combinado. Fechado. Galera, Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, hein? Boa noite.